vim aqui pela primeira vez na Defensoria Pública, né, e pedir uma informação sobre inventário. Eu vim para resolver problema de cartão de banco. Pagava aluguel tudo certinho e perdi tudo minhas coisas lá com ela, ficou lá com ela. Ela mandou para a rua, eu vim, antes dela correr, eu corri primeiro, para saber o que eu posso fazer futuramente. Fazer com que se cumpra uma ordem de aluguéis, né? Porque minha tia mora lá, paga aluguel e eu não recebo nada e estou sendo despejada da onde eu estou pelo Estado, né? Bom dia, eu vim procurar a Defensoria Pública por motivo de impostos, né? Impostos que acumulou até cheio atrasar e ver se eu resolvo o parcelamento desses impostos. Só isso que eu queria por enquanto da Defensoria Pública. Então, eu vim na Defensoria Pública para buscar orientações referente à guarda de um sobrinho meu. Fui bem atendida e eles me orientaram bem. A Constituição de 1988, pela primeira vez, né, na história constitucional brasileira, né, deu asas a uma instituição responsável, incumbida de prestar assistência jurídica aos mais pobres, incumbida com a missão constitucional de garantir direitos, de garantir cidadania, de dar acesso à justiça a essa população hipossuficiente. E por isso a importância, a relevância de se estruturar, de se fortalecer essa instituição, principalmente num país como o Brasil. A Defensoria Pública, em âmbito mais ampliado, em suas atribuições gerais, tem uma atuação judicial e extrajudicial. Judicial de defesa de direitos em processos que tramitam perante o Poder Judiciário Estadual. E essa atuação se desdobra nas áreas criminais, em defesa de processos de réus acusados em processos criminais, acompanhamento de execução de penas, área da infância e juventude, tanto as questões cíveis quanto as questões de defesa de adolescentes acusados da prática de ato infracional. Na área civil, e aí há uma grande demanda na Defensoria Pública pelas questões de direito de família e também pelas questões envolvendo direitos fundamentais, como saúde, educação, moradia. A tutela coletiva de direitos também é uma área de ampla atuação da Defensoria Pública. Nós temos que observar que a Defensoria Pública está centrada em dois pilares básicos, que é a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Sem uma justiça que possa alcançar essas pessoas, eu não vou ter cidadania. E se eu não tenho cidadania, essas pessoas sequer são tratadas como pessoas, daí não tem dignidade. Não é? Se eu tenho alguém, uma pessoa que pode chegar, não, eu vou falar com o meu advogado, eu vou conversar com o meu defensor para buscar os meus direitos, eu estou dando a ela uma possibilidade de cidadania. E a partir desse momento, reconhecida como sujeito, reconhecida como pessoa, ela vai ter a sua dignidade respeitada. Perante a Justiça Estadual, quem atua é a Defensoria Pública Estadual e causas perante a Justiça Federal, quem atua é a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Federal. Para você identificar se uma causa é Justiça Estadual, Defensoria Estadual ou Justiça Federal, Defensoria Pública da União, você vai analisar se tem ou não a presença de um ente federal. Então, no caso, se não tiver a presença de um ente federal, vai ser Justiça Estadual, a pessoa vai procurar a Defensoria Estadual. Mas se tiver a presença de um ente federal, como INSS, como INCRA, como IBAMA, como o próprio INEP e a União, então, nesse caso, a pessoa ela vai lá e procura a Defensoria Pública da União para que a gente possa, se for o caso, entrar com ação na Justiça Federal. Então, tudo que envolve ENEM, tudo que envolve ProUni, tudo que envolve, enfim, esses programas, né, FIES, esses programas educacionais no âmbito federal, a pessoa tem que procurar a Defensoria Pública da União, caso tenha alguma dificuldade. O caso do Adivânio, ele chegou aqui na Defensoria através de uma ONG aqui de Alagoas, porque o Adivânio ele já estava internado no HGE, que é o Hospital Geral aqui do Estado, há um certo tempo, e ele apresentava um quadro bastante crítico de uma cardiopatia. Então, pelo fato de Alagoas não ter hospital que ofereça esse tipo de serviço,
quando o Edivânio entrava em crise, ele ia para o HGE para poder fazer um tratamento mais paliativo, estabilizar a dor, tranquilizar um pouco. Eu sou o pai de Edivânio, Danival da Silva. Eu moro em Api. Ele estava no colégio, na cidade, e deu uma crise nele. E dessa crise, foi feito exame na cidade, em Api. E de Api foi transferido para Santana do Panema, uma médica. Aí a médica foi transferindo para Maceió. No primeiro momento, a gente ficou muito alarmado com a situação, na verdade com o descaso que estava acontecendo no caso, porque a situação da Edivânio não era uma situação inédita, digamos assim. O pessoal daqui, a saúde daqui de Alagoas já tinha conhecimento, haja vista as constantes internações nele no HGE e não adotavam, digamos assim, uma postura mais incisiva para resolver aquele problema. Então, assim que eu tive contato, eu fiquei muito preocupada, até porque a situação dele, além de ser bastante crítica, de precisar de uma cirurgia corretiva do coração, precisava também de um transplante de coração. E a gente sabe que o transplante não é só chegar no estabelecimento de saúde que você já vai ser transplantado. Você precisa aguardar uma fila, né, uma lista de espera, e você precisa ainda ter a compatibilidade com o coração que aparecer. Então, realmente, a gente teve que correr contra o tempo. Da entrada na ação, a gente entrou com uma ação combinatória, uma obrigação de fazer, pedindo justamente isso, para que o Edivânio fosse transferido imediatamente para algum estabelecimento que tivesse a clínica necessária para poder avaliar o caso e ser incluso também nessa lista de transplante de coração. Depois foi que eu soube que as colegas de minha esposa ligavam daqui do hospital e que estava se dirigindo a Fortaleza, né? Aí eu não sabia de nada. Não foi tão fácil porque, infelizmente, a decisão do juiz é um papel. Para a gente efetivar, a gente também enfrenta diversos obstáculos e na prática a gente enfrentou. Para a gente fazer valer essa decisão, a juíza ela entrou na causa com a gente marcou algumas audiências com os representantes do HGE, do Hospital Geral, com representantes daqui do Estado. A gente ligou também para pessoas em Brasília, para poder agilizar logo essa vaga, e foi quando veio a notícia, acredito que um mês depois de ter saído a decisão de que a vaga tinha surgido, no Hospital Messejana de Fortaleza, e aí a gente conseguiu com o Estado de Alagoas a UTI móvel, levaram a UTI aérea móvel, levaram o Edivânio para lá, chegou lá, ele foi internado, o quadro dele foi estabilizado, fez todos os exames e os procedimentos necessários, foi incluído na lista de transplante e, graças a Deus, conseguiu um coração compatível muito rápido e hoje está bem. Ele passou uns 10 meses aqui, eu sei que foi uns 11 meses tudo, com Fortaleza. Ele está para voltar para casa em dezembro. Ele está feliz, com o tratamento ele está feliz. No caso do Edivânio, a gente preferiu dar entrada numa ação civil pública individual, digamos assim, né, para proteger a Defensoria Pública como autora da ação, para a gente proteger o direito à saúde do adolescente, do Edivânio. Por que a gente preferiu isso? Pelo fato do seu cumprimento poder ser um pouco mais rápido do que o cumprimento numa ação coletiva. Aqui em Alagoas, graças ao excelente trabalho do defensor público Ricardo Melro, a gente já tem uma ação civil pública, em 2012 ele deu entrada, para obrigar o Estado de Alagoas e o município de Maceió a se estruturarem, contratarem equipe para que esse serviço de cardiopatia seja prestado com excelência aqui em Alagoas. Mas hoje, a gente, graças a essa ação coletiva do Ricardo, Alagoas foi presenteada, digamos assim, com uma decisão muito justa. O juiz lá da Infância e Juventude deu um prazo de 90 dias para que Estado e Alagoas pudessem estruturar o seu quadro aqui, pudesse contratar profissionais, pudesse capacitar esses profissionais e essas instituições.
E, na prática, a gente já tem resultados positivos. Recentemente, se eu não me engano, em agosto, o Estado de Alagoas fechou um convênio com o Hospital do Coração daqui de Alagoas para poder começar a fazer esses primeiros atendimentos e as cirurgias menos complicadas. Inclusive, uma adolescente já foi operada aqui em Alagoas com sucesso e outros casos também já estão sendo avaliados dentro desse convênio. A gente tem todo tipo de caso, né? Tem, às vezes, até aquele cidadão que não preencheu o requisito para isenção e procura a Defensoria Pública porque, em tese, preenche os requisitos para isenção, então a gente busca comprovar isso perante o Poder Judiciário. Esse caso específico foi uma pessoa que nos procurou e ela tinha feito a inscrição no Enem, tinha o comprovante de inscrição e quando chegou na véspera da prova, no momento de imprimir o cartão para poder saber o local de prova e fazer a prova, não constava lá como se ela não tivesse sido inscrita. Então, um problema do sistema. Então, você vê que às vezes é uma besteira, mas quem é um problema está comprovado, mas tenta às vezes até se resolver administrativamente, não consegue, procura a Defensoria Pública da União que a gente resolve. Me chamo Marisete, moro aqui em Recife. E assim, o caso específico do Enem, é a segunda vez que eu tento o Enem. 4 dias antes da data da prova, eu fui tentar imprimir o cartão de inscrição. Aí foi a minha surpresa. Vinha uma mensagenzinha dizendo que eu não havia pago a inscrição. Sendo que eu tinha em mãos, e paguei no Banco do Brasil, eu tinha em mãos o recibo do Banco do Brasil, constando toda a numeração, a autenticação, tudo direitinho e o valor. Então, assim, eu tinha a prova. Aí eu não entendia. Aí tentei ligar para o número do Enem, que vem o 0800. Aí consegui. Ótimo. Até aí a atendente disse, não, imprima ou escaneie, mande para a gente. Aí eu escaneei, mandei para o e-mail que eles pediram. Mas passando, isso eram 4 dias. Então já se passaram 24 horas, 48 horas, 2 dias. Como não houve resposta, eu liguei novamente. E a menina dizia que não tentou, não poderia fazer nada, que infelizmente constava que eu não havia pago. Eu disse, mas eu enviei. Aí ficava aquela coisa chata, ela dizia que não recebeu, eu enviava novamente e houve esse transtorno. Aí, como eu tinha muito pouco tempo, aí corri procurar a Defensoria Pública. Quando a pessoa nos procura, a gente procura entrar com a ação imediatamente, elaborar. É óbvio que tem todo um trabalho intelectual, mas a gente procura fazer o mais rápido possível e entrar com a ação o mais rápido possível. Nesse caso específico, essa nossa assistida, ela nos procurou na sexta-feira e a prova era no sábado. Pronto, entrei no Google, Defensoria Pública de Recife. Tipo, eu rodei em umas 3 aqui, mas aí eu consegui. No final, graças a Deus, cheguei aqui na DPU. No 6º andar, fui bem recebida e quando eu contei que era para o Enem, que a prova já estava próxima, assim, me deram total atenção. Eu trouxe a documentação, que era a inscrição, mais o comprovante de inscrição, então estava bem em cima a data, né? Isso foi na sexta, a prova foi no sábado. Aqui tudo certo, aí ficaram só de mandar, ficou dependendo do juiz, no caso, né? A Defensoria Pública, no caso, por meio da defensora, a doutora Luani, minutou, fez lá o mais rápido possível e na própria sexta-feira a ação ela foi ajuizada. Agora, quando a ação foi ajuizada, em tese, vai para o juiz ele não está o tempo inteiro também esperando a ação para dar decisão 24 horas por dia. Mas aí a gente entra em contato com a vara, explica a situação, explica a urgência, eles bem sensíveis quando a gente faz esse contato. E o juiz, apesar de inicialmente não ter sido favorável, ele foi e apreciou a liminar, né, o pedido de tutela antecipada de imediato e indeferiu. Só que indeferiu na sexta-feira à noite. Então, na própria sexta-feira à noite, a doutora Aloni fez o recurso para o tribunal e esse processo ele foi protocolado, o processo eletrônico, então ele foi protocolado no decorrer da noite da própria sexta-feira. Deu até um problema no sistema da justiça e teve que protocolar de novo, 2 horas da manhã, estava a doutora Aloni fazendo ainda, protocolando esse recurso. Protocolado, ele entrou em contato comigo, que eu era o defensor que atuava perante o tribunal, que estava de plantão, né, que a gente tem um plantão de final de semana, e eu entrei em contato no decorrer da madrugada com o servidor responsável pela justiça, passei a situação, disse que a prova era meio-dia, né, porque no horário de Recife acabava que a prova, né, os portões fechavam meio-dia, que a gente precisava
que eles analisassem a situação antes disso para que viabilizasse a prova. Então, Como os defensores que tinham me ligado, foram 13, eu vi que realmente eles estavam correndo atrás, estavam trabalhando para isso, me deu aquela segurança. Eu disse, eu vou, eles vão me ligar. Pronto. Eu cheguei no local de prova cedo, aí antes dos fiscais, antes do pessoal do Enem, todo mundo, então eu consegui entrar. Aí quando eu entrei, já pulei o fiscal, né? Aí perguntei pela coordenação do Enem. Então, quando deu 11 horas da manhã, a gente ligando, recebeu a notícia de que o desembargador do TRF, ele concedeu a tutela antecipada. Eu liguei para a assistida. O defensor ligou. Tá tudo certo, saiu a liminar e você vai fazer a prova em tal lugar. E, coincidência, eu já estava lá na Católica. Aí, graças a Deus, eu consegui fazer a prova. Perdi uns 3 quilos, eu acho, de tanto correr. Mas deu tudo certo. Eu costumo dizer que a Defensoria Pública da União ela é a última esperança que os estudantes têm quando eles têm qualquer problema perante os programas educacionais do governo federal. Seja qual for esse programa, o FIES, o ProUni, o Enem, todas as vezes que o estudante tem algum problema em um desses programas federais, eles procuram a Defensoria Pública da União porque ela é a instituição realmente responsável por garantir assistência jurídica no âmbito federal para as pessoas necessitadas. E esses folhetos a gente se utiliza justamente para poder orientar a população sem que necessariamente ela precise buscar o Poder Judiciário ou até a Defensoria Pública. A gente distribui esses folhetos em locais correlatos com as nossas atribuições e eles trazem assuntos justamente de nossa atuação. Então, por exemplo, esse aqui fala da questão dos crimes federais. Então, qualquer pessoa que responde a um crime federal, ela pode procurar a Defensoria Pública da União para procurar nossa assistência. Temos também aqui a questão dos militares. Então, os militares que preenchem os nossos requisitos de renda, eles podem procurar a Defensoria Pública da União caso tenha algum problema em relação ao engajamento, ou qualquer problema que eles tenham no decorrer do seu exercício da função militar. Em relação à educação, foi tudo isso que a gente abordou, principalmente, como eu já disse, a questão do FIES, do Enem, do ProUni e acesso às universidades e aos institutos federais de um modo geral. Temos aqui também uma assistência jurídica internacional. Então, quando qualquer cidadão brasileiro ele tem qualquer problema no exterior, a Defensoria Pública tenta, por meio de termos de cooperação, entrando em contato inclusive com consulados, embaixadas, garantir essa assistência jurídica não apenas no Brasil, mas também no exterior. Às vezes a única forma de garantir essa assistência é garantir que ele consiga uma assistência local. A gente faz essa intermediação para garantir um defensor público ou algum profissional do país local que faça as mesmas atribuições onde a pessoa se encontre. O moradia, que é uma das grandes atribuições da Defensoria Pública da União, todo o público-alvo desses programas sociais de moradia do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, o SFH, dentre outros, eles são também público-alvo da Defensoria Pública da União. Então, tal como acontece com direito à educação, no direito à moradia, a Defensoria Pública da União acaba sendo a última esperança dessas pessoas que têm alguma dificuldade realmente de se inserir nesses programas federais de garantia à moradia. E a saúde, que é um dos temas realmente que a Defensoria Pública da União mais atua, grande parte da nossa demanda é na questão de saúde. Normalmente, quando alguma pessoa procura a Defensoria Pública da União no sábado, no domingo, é precisando de um leito de UTI, de um medicamento, e a gente garante isso. A gente também tem uma forte atuação, talvez a grande atuação da Defensoria Pública da União hoje, seja essa atuação perante a Previdência Social. Qualquer pessoa que tem qualquer problema perante a Previdência Social, uma dificuldade para auxílio-doença, uma dificuldade para aposentadoria para invalidez, ou para conseguir o benefício não amparo social, que é o famoso LOAS. O atendimento inicial da Defensoria Pública é feito mediante o comparecimento do interessado às nossas unidades. É um atendimento volumoso em todas as unidades do Estado de São Paulo.
o mais volumoso, obviamente, da capital, com média de 600 pessoas atendidas diariamente, e esse atendimento é feito mediante a entrega de senha, respeitadas as prioridades legais. A Defensoria trabalha com um conceito de vulnerabilidade ou de hipossuficiência mais amplo do que o conceito meramente material econômico, de modo que uma pessoa pode se achar em uma situação de hipossuficiência, não necessariamente em razão da sua questão econômica, o que autoriza também o atendimento pela Defensoria Pública. Em relação especificamente à Lei Paulista, que criou a Defensoria Pública no ano de 2006, ela prevê uma atuação da instituição bastante ampla na defesa de direitos das pessoas materialmente carentes, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial, tanto na esfera individual quanto na esfera de direito coletivos também. É uma lei também que a gente pode considerar bastante moderna do ponto de vista de previsão de mecanismos de participação popular na Defensoria Pública. Posso citar como exemplo a previsão de ouvidoria externa da Defensoria Pública, a previsão de conferências realizadas bienalmente, em que evento no qual a sociedade civil é ouvida sobre as áreas prioritárias de atuação da Defensoria Pública, aquelas demandas que, para a sociedade civil, no entender da sociedade civil, são as demandas mais urgentes da Defensoria Pública. O ouvidor é eleito pela sociedade civil, pelos movimentos de direitos humanos, mas ela também está dentro da estrutura da Defensoria. Nós, da ouvidoria, nós temos a possibilidade de acessar os usuários e usuárias da Defensoria nas unidades, né? A lei, é importante dizer isso, que a ouvidoria, toda a garantia da ouvidoria, acesso a documentos, acesso aos departamentos das defensorias, obrigação dos defensores e servidores em responder à ouvidoria, tudo isso está garantido na lei. Isso é muito importante. Né? E hoje nós temos uma reunião importante com a ouvidoria da Defensoria. A gente vai, aqui com o Caldeirão, vai se apresentar um pouquinho para a gente dar o foco na nossa reunião. Né? Lembrando que a Defensoria, ela existe com um foco importante para nós, para o acesso à justiça. Né? E todos nós, de certa forma, já buscamos a justiça ou estamos buscando. E queria assim, a ouvidoria, a gente vai depois poder conversar um pouquinho, né? Ela veio hoje aqui também para ouvi-los. Eu queria propor para vocês um caminho que a gente vai trilhar hoje. Eu queria, primeiro, que a gente pudesse ouvir de vocês quais são os grandes desafios que vocês têm aqui nas regiões que vocês moram. Né? Do Camorado, Madalena, enfim, nessa região aqui. Se quiser, nesse momento da sua fala, colocar qual é a relação que vocês têm com a Defensoria, primeiro dizer, você conhece a Defensoria? Que relação que teve? Você já foi na Defensoria? Só para a gente poder entender um pouquinho do que a gente está falando, para a gente poder também depois falar o que não foi colocado aqui. Na delegacia, foram maltratadas na delegacia, e não sabem a quem recorrer, e aí vão à Defensoria. Chegando na Defensoria, alguns defensores têm dado orientação que é para a mulher ir para a delegacia ou ir para um outro lugar que não é ali. Né? Então, a Defensoria tem a capacidade, ela pode pedir as medidas protetivas, né? e não fazer com que a mulher fique nessa peregrinação. Eu conheço um monte de pessoas que tentaram e a proposta é marcar daqui 2 meses, a justificativa de que não é urgente. Aí a atendente, ela não sabe, ela não é alguém preparado para poder fazer uma análise ser urgente. Um caso que a gente até orientou, a pessoa disse, mas é um caso urgente, mas disse, não, daqui 2 meses, teve que insistir, intermediar por outras formas, para conseguir que um defensor escutasse que é uma questão urgente. Outra coisa, o fato de você levar o documento, a pessoa sai pensando que tem um processo na frente. Na verdade, não tem nada lá dentro. Na verdade, só teve um atendimento de uma primeira orientação. E as pessoas sabem, não, mas eu já dei entrada no processo. E não tem informação nenhuma. Na verdade, não deu entrada, só recebeu informação. Mas a pessoa está esperando que tenha um processo e está na expectativa. Eu acho que é importante dizer que os órgãos públicos, eles têm que ser democráticos, eles têm que ter mecanismo de participação, eles têm que ser transparentes.
Eu acho que são elementos essenciais a todo órgão público, não só a Defensoria. A Defensoria, mais ainda, porque ela está na defesa da sociedade civil mais empobrecida. A sociedade civil precisa saber o que está acontecendo dentro das defensorias. E a sociedade civil quer participar, né, dessa construção das defensorias, ela quer estar dentro, ela quer propor, porque é ela que sente a dor, é ela que sofre. Então, é ela que pode dizer para a defensoria, olha, nós queremos isso. Então, essa gestão democrática, participativa, ela é essencial para as defensorias. Sem essa participação, as defensorias não acessam os movimentos sociais. A União de Mulheres é um movimento de mulheres que existe aqui em São Paulo há 34 anos. Então, é um dos movimentos que também participou das manifestações, de todo aquele movimento que exigia a implementação da Defensoria aqui no estado de São Paulo. Então, assim, a gente tem uma expectativa bastante grande para com a Defensoria. Recentemente tivemos numa reunião do Conselho Superior, por conta de que as coisas vão se distanciando. Então, a gente nota que a Defensoria está num momento bastante crítico de distanciamento dos movimentos sociais que deram origem para ela. Sem essa participação, a ouvidoria, as defensorias, elas se encastelam, elas se fecham numa burocracia, elas se fecham num cenário que a sociedade civil não consegue entrar, não consegue influenciar. A questão do corporativismo no poder público é muito forte. Então, essa é uma forma desse corporativismo não prejudicar, né? Ele existe, mas ele não pode prejudicar a missão da Defensoria, que é estar próxima do seu público-alvo, dos movimentos sociais, das pessoas, né? Então é importante essa gestão democrática para que realmente a Defensoria seja a Defensoria. Eu vim procurar a Defensoria Pública hoje por danos morais, que há 3 meses atrás eu tive um neném e eu fui maltratada pelo médico, pelo anestesista, né? E hoje eu vim procurar ajuda, né, para saber como proceder contra eles, né? Porque o que eu passei, eu não quero que outras mães passem. Eu vim procurar sobre um laudo, né, que meu marido está internado e faz 12 dias que ele está lá, eles não fazem nada, ele precisa operar. Eu vim aqui procurar a Defensoria, caso de divórcio, porque eu quero ligar minha vida. Eu sou casado e não instável. Então, instável não é bem um documento, né? Eu quero, então, em casamento, refazer a vida de novo, entendeu?